Queridos irmãos e irmãs, mesmo a gente estando vivendo o ano B da igreja, onde o Evangelho de São Marcos é aquele que nos acompanha, nessas últimas semanas nós estamos ouvindo São Mateus, de modo especial o capítulo 8 e 9, sobre as curas que Jesus realizou. No Evangelho de hoje, ele é mais detalhado, ele é encontrado com mais detalhes em São Marcos. Mas hoje nós estamos ouvindo de Mateus, no capítulo 9, dos versículos 32 e 38. Levaram até Jesus, apresentaram a ele um homem que estava mudo. A mudez impedia esse homem ou essa pessoa de verbalizar, de falar. Nós devíamos ser muito gratos pelo dom da fala, pela possibilidade de poder falar. E muitas vezes, Deus que nos deu esse dom de falar, nós não falamos. Por medo, e não falar aqui significa não exercer a nossa missão de batizados, de profetizar, de falar de Deus. Às vezes, nós somos mais servos do capetinha do que de Deus. Nós somos servos do capetinha, para não falar uma palavra pior, respeitando vocês, todas as vezes que nós deixamos o palavrão tomar conta de nós, quando a nossa casa parece um inferno de tanta briga de palavras, quando nós nos encontramos com os amigos, seja onde for, a gente é muito mais de palavras de deboche, às vezes até contra, falando mal da igreja, do que palavras de Deus, palavras que salvam, palavras que edificam as pessoas. Jesus, quando a gente termina de proclamar a palavra, a gente diz palavra da salvação, porque a palavra dele salva. Quando Jesus pronunciava a palavra, Talita cum, a menina levantou, curou, a palavra dele cura, salva, liberta. Quando nós ouvimos, há esses 2 domingos atrás, quando aquela mulher com hemorragia toca o manto de Jesus, a mulher ali não podia falar, era impedida. Jesus permite àquela mulher contar o que aconteceu, a testemunhar, a falar. Então, olhando esse mudo, a mudez impedia ele de proclamar as coisas de Deus, de falar, e muitos de nós somos vivos, mudos, não falamos. E também existe no nosso mundo os demônios da mudez, que fazem de tudo para deixar a gente mudo. É os demônios que mais tem, é os demônios da mudez. Porque tem demônios por aí, se deixar você mudo,
eles vão ficar muito felizes. É o demônio que impede você de proclamar lá no mundo a justiça. Quando a gente vê um monte de injustiça acontecendo, os demônios que gostam de ver você mudo. É o demônio da corrupção, que através de dinheiro, de suborno, deixa um monte de gente muda para não denunciar, para ir a favor deles, de coisas totalmente erradas, mas quer deixar as pessoas mudas. Então, quando você ajuda alguém a ter voz, a se libertar de um sistema que oprime, você está sendo voz de Deus também. Hoje na igreja, os padres não podem mais pregar. Qualquer coisa que um padre ou um bispo fala, no outro dia já está na mídia dizendo: não, isso é política, isso não podia ter falado, isso mimimi, isso me ofendeu. Como que a gente vai proclamar nos dias de hoje uma palavra encarnada? E o pior, os leigos que deviam defender a igreja, os padres não fazem isso, criticam. Os maiores evangelizadores hoje nem deviam ser os padres, deviam ser vocês, os casados, os leigos. São vocês de modo especial que estão lá no mundo da sociedade, que precisa apresentar esse Jesus que perdoa, que é amor. Esse homem mudo era mudo porque estava possuído por um demônio. A possessão o impedia de falar, mas levaram ele até Jesus. E quando Jesus expulsou o demônio, o mudo começou a falar. Hoje pode ser o dia que Jesus quer expulsar de nós também essas mudez, para que a gente possa falar de paz, falar de libertação, falar da família. E aí então as multidões ficaram admiradas, porque nunca o tinham visto aquilo. Olha que interessante, o que aconteceu aqui é o que acontece hoje, não tem nada diferente. A multidão ficou feliz, alegre, louvou a Deus, porque aquele homem que não falava, porque estava possuído, começou a falar. Mas de outro lado, os fariseus se revoltaram, porque aquele homem começou a falar. Jesus fez um bem e os fariseus disseram que Jesus fez um mal. Diz que Jesus fez isso porque ele era chefe dos demônios, ou como diz um outro evangelho, porque ele estava possuído pelo príncipe dos demônios, aqui chamado naquele outro evangelho de Beelzebu. É igual hoje, quando a gente como comunidade, como igreja quer fazer o bem, dizem isso. E aí Jesus ele percorria as cidades, os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho de Deus, curando e libertando. Olha o itinerário da vida apostólica de Jesus. Jesus é aquele que ensina. Olha, ele é capaz de ensinar na sinagoga, que é a casa de oração do judeu. Pregava o reino de Deus para todos e curava e libertava. E quando ele viu aquela multidão, ele se compadeceu. Compadecer aqui não é um sentimento qualquer. Compadecer é entrar naquilo que o outro sente. E ele sentiu que aquele povo que ele via estava perdido,
sem rumo, desorientado, ou seja, como ovelhas sem pastor. O rei Herodes não era um rei pastor. O governador Pilatos não era um governador pastor. Muitas autoridades judaicas não eram autoridades religiosas pastor. E às vezes nós também hoje falhamos nisso. E neles Jesus encontra um pastor, porque ele conduz pelo caminho certo. Quando Jesus tem compaixão, porque eles estavam cansados, abatidos. Quantas pessoas a gente não encontra hoje no dia a dia que estão assim, desacreditadas da vida, cansadas, abatidas, né? Ou como dizia um outro evangelho, né? Jesus vai dizer assim: olha, vinde a mim, nele a gente encontra descanso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados, meu jugo é suave, meu fardo é leve, vinde a mim. Então esse convite continua falando hoje. Parece que não tem muito a ver, mas ele termina o evangelho dizendo para nós pedir. Peçam ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a messe, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Se os trabalhadores são poucos, os poucos que tem, ainda alguns são mudos. Então se reduz mais ainda. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita. A época da colheita é a época que precisa de mais trabalhadores. É muito interessante que a santa de hoje, uma jovenzinha de 12 anos, Santa Maria Goretti, é uma santa que se encaixa como uma luva no que passa a nossa sociedade hoje. Talvez ela vivia num lugar bastante parecido com a realidade rural de Itapajipe, da época dela, 1800, quase a virada para 1900. Lá vivia no ambiente rural, porém, o provedor da casa, o pai, morreu. Há uma fragilidade muito grande quando o homem morre. Ele morrendo, elas tiveram que, de uma certa forma, se submeter a ir morar mais em outro lugar, mais próximo ali de Roma, ela que nasce ali na região da Itália, e ali acaba tendo que morar na casa de um viúvo, trabalhar nessa casa, onde ele tinha 2 filhos. Eu acho que nós também temos muitas experiências, né, nas nossas casas, não é a situação daqui, mas de parentes nossos da roça, que muitas vezes vieram morar na nossa casa aqui na cidade, para poder estudar, trabalhar. E aí então, um dos meninos, chamado Alexandre, ele tenta várias vezes, a história diz 2, mas várias vezes, abusar dessa jovenzinha. Provavelmente eles tinham uma idade quase parecida, tipo 12 ela, 17 o Alexandre, e ele tentou várias vezes abusar da Maria Goretti. Devia ser uma menina bonita, e aí tentou abusar dela. Um dos dias encontrou essa menina sozinha em casa, e ali a investida foi maior, e ela não permitiu, ou seja, ela preservou a sua virgindade, porque ela entendia o que tudo isso significava diante de Deus. Apesar de ter vindo de uma família simples, pobre, era temente a Deus, e ela sabia que aquilo não era certo. Você, pai e mãe, sem privilegiar, mas que tem filho, homem em casa, ensine os seus filhos a ser homem e não ser outra coisa. Homem
de verdade sabe respeitar a mulher. Sabe que quando diz não, é não. É claro que também ensinar as meninas a serem meninas de verdade. Quantos feminicídios nós estamos presenciando numa sociedade que mais parece misógina dos nossos tempos? Eu em casa, esse fim de semana, liguei a TV que só tem 5 canais, né? Lá estava dizendo uma senhorinha de idade, uma velhinha, que roubaram um dinheirinho dela, não sei quanto que era, se era R$300, uma velhinha, e antes de matar foi estrupada. Como que pode? Santa Maria Gorete, essa santa que esse Alexandre, nesse dia, esfaqueou ela com 14 facadas. Ela, não querendo se entregar, foi esfaqueada. Ao dizer não, foi esfaqueada com 14 facadas. Gritando, foi socorrida, levada ao hospital. Ainda ali, com a sua mãe, ela consegue dizer que perdoava esse Alexandre e que no céu ela iria rezar por ele pela sua conversão. Isso é um ato heróico. Será que a gente conseguiria isso? Aquele que me esfaqueou, ela perdoou. E assim, os caminhos de Deus não são os nossos. Esse jovem foi condenado a 30 anos, passou 27 na cadeia, e ao sair, ele foi procurar a mãe de Gorete, se eu não me engano chamava Assunta, pedindo perdão. E no dia da canonização de Gorete, estava presente a mãe e o assassino. Louvado seja Deus pela vida de Santa Maria Gorete, que ela possa interceder hoje uma sociedade mais justa, onde a mulher seja respeitada e onde, conforme o Evangelho, a gente possa ter voz para falar de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.